Senhoras e senhores, vamos dar início ao evento desta manhã. Pedimos a gentileza de colocarem os celulares no modo silencioso para o bom andamento das atividades. Transmissão ok? Senhoras e senhores, bom dia, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao evento de capacitação sobre LGPD para magistrados e servidores do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Temos, além da forma presencial, com todos prestigiando aqui no auditório da Escola da Magistratura do Estado de Rondônia, também a participação online, através de link exclusivo. E é importante informar aos que estão nos assistindo de forma virtual que na descrição do vídeo no YouTube nós temos lá o link para que você possa se inscrever e a certificação será então ofertada pela empresa que ora irá palestrar neste evento, a Pironte Advogados. Senhoras e senhores, o evento faz parte do processo de implantação do sistema de privacidade e proteção de dados deste Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, que tem como objetivo garantir o direito à privacidade e à proteção de dados pessoais, conforme preconizado pela Lei 13.709 de 2018 e pela Resolução 363 de 2021 do Conselho Nacional de Justiça CNJ. Queremos, nesse momento, convidar a compor o dispositivo o excelentíssimo desembargador Alexandre Miguel, diretor da Escola da Magistratura. Ainda o excelentíssimo desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia. Convidamos também a excelentíssima juíza auxiliar da presidência do TJRO, doutora Valdirene Alves da Fonseca Clementelli. Também compondo o dispositivo, a sócia-diretora de Compliance LGPD da consultoria Pironte Advogados e palestrante nesta ocasião, doutora Mariana Keppen. Podem se acomodar. Queremos ainda registrar honrosamente a presença do excelentíssimo juiz Johnny Clemes, vice-diretor da Escola da Magistratura do Estado de Rondônia e dos demais servidores que estão nos prestigiando de forma presencial, física e também virtual, online. Vamos, nesse momento, acompanhar as boas-vindas da doutora Valdirene Clementelli, juiz auxiliar da presidência do TJRO. Bom dia a todas as pessoas presentes aqui nesse auditório e as demais que nos acompanham pelo YouTube. Quero cumprimentar o diretor da escola, desembargador Alexandre, cumprimento também ao desembargador Marcos Alaor, a nossa palestrante, doutora Mariana, e a todas as pessoas que estão também nos auxiliando aqui na realização desse evento. Nos reunimos hoje para tratar de um tema importantíssimo, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Esse evento de capacitação representa bem o compromisso do Poder Judiciário de Rondônia com o tratamento adequado dos dados pessoais dos usuários, na forma como estabelece a LGPD. Norma esta que representa um marco fundamental para toda a sociedade, pois foi concebida para garantir a privacidade e a segurança dos dados pessoais de cada um. E o Tribunal de Justiça vive em processo de constante aprimoramento. E no que se refere ao seu sistema de privacidade e proteção de dados, já estamos adotando as políticas e as boas práticas, né, voltadas à proteção de dados e precisamos intensificá-las. É importante salientar que a lei não proíbe o uso dos dados pessoais, mas ensina como eles devem ser utilizados de modo adequado, prudente, lógico e racional, para evitar riscos, violações. Como encarregada de dados do Tribunal de Justiça de Rondônia, não tenho dúvidas da importância de estarmos alinhados com as diretrizes da LGPD. E o evento de hoje nos oferece a oportunidade de aprofundar nossos conhecimentos sobre os princípios fundamentais da LGPD e entender suas implicações práticas em nosso dia a dia. Estou certa de que sairemos daqui
mais preparados e conscientes da importância da proteção de dados e na construção de um ambiente digital mais seguro e ético. Convido a todas as pessoas a embarcar nessa jornada para que possamos construir uma cultura de respeito e responsabilidade em relação aos dados pessoais no Tribunal de Justiça de Rondônia, sempre firmes na nossa missão de oferecer à sociedade o efetivo acesso à justiça, pautada nos valores que regem a nossa instituição, em especial a ética e a integridade. Muito obrigada. Seguimos convidando a trazer sua mensagem nesta manhã o desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeira. Bom dia a todos. Inicialmente eu quero agradecer o convite que nos fez o desembargador Alexandre Miguel, e aqui compareço na condição de corregedor da Justiça Eleitoral no Estado. O tema, não fosse ele importante para o Tribunal de Justiça, é extremamente importante para o Poder Judiciário Eleitoral. De sexta-feira para cá, todos puderam ter a noção de como vai ser as eleições, ou de como vão ser as eleições neste ano. Diariamente, a Justiça Eleitoral sofre centenas de milhares de ataques, seja pela mídia, seja por fake news, seja baseado em dados falsos, ou ataques ao seu sistema de integridade. Daí porque eu fiz questão de aqui comparecer para tomar ciência, abeberar do conhecimento da nossa palestrante, que por certo me ajudará muito na Justiça Eleitoral. Os meus servidores da Justiça Eleitoral estão chegando. Na Justiça Eleitoral nós temos um horário diferente de trabalho. Lá começa às 11, então eu apressei que eles viessem, muitos ainda estão trocando de roupa, né? Mas estão chegando. De tal forma que fica realmente um agradecimento à Escola da Magistratura por essa oportunidade que oferece não só ao Tribunal de Justiça, de um tema tão relevante, mas muito mesmo relevante para a Justiça Eleitoral, que tem duas funções primordiais, uma consequência da outra. A primeira, levar o eleitor até a urna. A segunda, que ele possa manifestar-se livremente para garantir a democracia. Eu tenho dito que quem garante democracia no país não é judiciário, não é exército, não é absolutamente ninguém senão o eleitor. Muito obrigado. Seguidamente, convidamos a trazer seu pronunciamento o excelentíssimo desembargador Alexandre Miguel, diretor da Escola da Magistratura de Rondônia. Vou usar aqui o seu espaço, se me permite um pouquinho. Bom dia, senhoras, bom dia, senhores. É com muita alegria e satisfação, mais uma vez, a Escola da Magistratura participando nesses eventos e recebe essa capacitação sobre LG. Cumprimento o desembargador Marcos Alaor, corregedor do Tribunal Regional Eleitoral, a juíza auxiliar da presidência, Valdirene Clemente. Pedi o discurso dela, ela não quis me passar, então eu vou acabar usando o meu mesmo. Doutor juiz Johnny Clemes, meu companheiro de jornada aqui na Escola da Magistratura, e especialmente a nossa palestrante de hoje, Mariana Kepler, que tenho certeza que muito nos auxiliará nesse tema sobre a LGPD. E também cumprimento não só esse seleto auditório, mas aqueles que nos assistem pelo YouTube. Hoje a modernidade nos impõe isso, vejam, né? Outrora nós fazíamos nossos eventos de uma forma restrita, num ambiente como este, e não tínhamos transmissão pelo YouTube. Tal a necessidade hoje de nós entendermos um pouco mais sobre essa lei geral de proteção de dados, e que nós trabalhamos diuturnamente com ela,
seja como usuários no dia a dia, né, como usuários de sistemas, como usuários de bancos, do comércio, do e-commerce, do modo geral, e também conosco praticando essas atividades no dia a dia de preservação de dados sensíveis, da qual o próprio Tribunal de Justiça demanda. Então, esse evento, tenho certeza que vai contribuir bastante com a nossa sapiência e, como disse a doutora Valdirene, daí porque eu queria pegar o discurso dela, sobre a necessidade de mantermos a ética e a integridade de todos esses dados que são utilizados pelo Tribunal de Justiça e que impacta diariamente nas nossas atividades, para garantirmos, além da ética e a integridade, a segurança e privacidade. E esse evento de hoje, tenho certeza que atende os normativos existentes, seja a resolução do próprio tribunal, a resolução do Conselho Nacional de Justiça e a própria Lei Geral de Proteção de Dados, que exige que os tribunais adotem e implementem estruturas organizacionais necessárias e específicas para o gerenciamento dessa proteção de dados pessoais. Nós, inclusive, instituímos um comitê gestor de proteção dos dados. E veja, tão rico é esse tema e esse debate, que nós, mesmo na atividade jurisdicional, minutando as nossas decisões, publicando as nossas decisões, precisamos ter a ciência e a consciência de até onde nós estamos preservando ou não dados alheios, dados de partes de processos, né? Então, é muito, muito oportuna essa oportunidade que a doutora Mariana Kepler vem nos brindar. Então, para darmos os próximos passos rumo a uma gestão extremamente eficiente sobre esse tema, com as melhores práticas dessa atividade, hoje nós teremos, portanto, a doutora Mariana conosco. Mais uma vez, reitero, agradeço a presença de todos, reiterando que nós tenhamos, portanto, uma excelente capacitação sobre essa atividade, que eu tenho certeza é das mais ricas no momento da nossa atividade. Muito obrigado, bom proveito a todos. Queremos, nesse momento, convidar os componentes do dispositivo para que tomem assento na plateia. Nós vamos acompanhar uma mensagem do excelentíssimo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, desembargador Raduan Miguel Filho, preparou para esta ocasião. Queremos mais uma vez lembrar a todos que nos acompanham através do link exclusivo, que na descrição do vídeo no YouTube está o link para a inscrição. A certificação será emitida pela empresa Piron de Advogados. Logo mais nós vamos acompanhar a palestra da doutora Mariana Kepler. Senhoras e senhores, bom dia. Vivemos um mundo orientado por dados. Dados cujo compartilhamento pode tornar a vida mais fácil, conveniente e conectada para todos nós, tanto em casa quanto no trabalho. Em que pese essa facilidade, tais dados são nossas informações pessoais e institucionais que precisam ser cuidadas e protegidas a despeito dos avanços tecnológicos extraordinários que nos colocam na vanguarda do judiciário brasileiro. Afinal, somos o primeiro estado do país 100% integrado à plataforma digital nacional da Justiça, o que é para nós motivo de orgulho. A Lei Geral de Proteção de Dados, uma lei que não se limita apenas a impor regras e sanções, representa
uma resposta necessária aos desafios de um mundo digital em constante evolução, estabelecendo princípios fundamentais como transparência, finalidade, necessidade, segurança e prestação de contas. Proteger os dados pessoais é, sem dúvida, um dever do Estado. No Poder Judiciário do Estado de Rondônia, este tema é prioritário. Tanto é verdade que este tribunal vem estruturando seu sistema de privacidade e proteção de dados, composto por políticas, diretrizes e procedimentos voltados ao atendimento dos direitos dos titulares de dados, à observância das regras de transparência ou sigilo e, acima de tudo, ao desenvolvimento de uma cultura institucional de privacidade e proteção de dados. Isto garante que os valores da proteção de dados estejam no cerne de nossas atividades. O Tribunal vem investindo na conscientização e capacitação dos magistrados e servidores em relação aos princípios e diretrizes estabelecidos na LGPD, por meio de treinamentos, cartilhas internas e da campanha de comunicação, justiça e privacidade. Hoje é um dia para reafirmar nosso compromisso com a ética, a segurança e a proteção dos dados pessoais. É um momento de união em torno de uma causa que impacta diretamente nosso papel como agentes da justiça e defensores dos direitos fundamentais. Agradeço a atenção de todos e convido cada um a se engajar nesse processo de adequação à LGPD, assegurando assim que estamos no caminho certo para uma atuação cada vez mais íntegra, transparente e responsável. Uma boa capacitação a todos. Obrigado pela atenção. Mensagem do excelentíssimo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, desembargador Raduan Miguel Filho. Vamos dar continuidade, convidando a palestrante desta ocasião para apresentar a palestra, a sócia-diretora de Compliance LGPD, da Pironte Advogados, presidente da Comissão de Estudos sobre Compliance e Anticorrupção Empresarial da OAB do Estado do Paraná, a advogada mestranda em Direito e Economia pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, pós-graduada em Direito Constitucional pela Academia Brasileira de Direito Constitucional, membro da Rede Governança Brasil, professora da pós-graduação de Governança e Compliance da Universidade Federal do Paraná. Senhoras e senhores, todos que estão conosco aqui no auditório e de forma virtual, com vocês a doutora Mariana Keppen. Bom dia a todos. Muito obrigada mais uma vez pela recepção aqui em Porto Velho. Para mim é uma grande alegria estar aqui na cidade de vocês e principalmente estar nesse tribunal. Eu sou a Mariana, já tive a oportunidade de estar com vocês em algumas outras apresentações, porque foi também o escritório Pironte Advogados, né, ao qual eu pertenço e hoje estou na cadeira, muito obrigada, de diretora de Compliance e Proteção de Dados, que foi também o responsável pelo apoio à implementação do sistema de integridade. Então, cumprimento todos novamente, em especial aqui o desembargador Marcos Alaor, desembargador Alexandre Miguel, e também a doutora Valdirene, nossa encarregada de dados, para hoje falarmos um pouco sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu quis mencionar aqui sobre a implantação do sistema de integridade que os senhores passaram, porque esse tema também está muito relacionado à integridade. Aqui foi mencionado nos discursos anteriores também essa intersecção entre a proteção de dados e a integridade, mas eu gostaria de ressaltar que para, de fato, nós termos, né, esse conceito da integridade como hoje é visto, a gente precisa realizar diversas ações. E aqui a gente não está falando só de, por exemplo, o combate à corrupção, que muitas pessoas, de uma forma mais direta, relacionam os sistemas de integridade a esse tema. A gente também está falando do respeito, por exemplo,
à proteção de dados, a gente está falando de privacidade, a gente está falando de vários outros assuntos que são atinentes também à promoção da integridade dentro de uma instituição. Até o CNJ publicou um livro, que era uma coletânea de artigos sobre a integridade no Poder Judiciário. Eu fui convidada para participar e o artigo que eu escrevi foi exatamente sobre a integridade e a proteção de dados, porque a gente precisa também ter esse foco em relação aqui aos dados, às informações que o tribunal tem, porque a gente não pode admitir que, por exemplo, a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, a instituição, como o presidente desembargador Radua mencionou, de um sistema de privacidade. Então, nós termos essas melhores práticas e, mais uma vez, o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia tomar a frente, né, ser aqui vanguarda em relação aos demais tribunais e estar adequado às melhores práticas. Aqui os senhores têm diversas iniciativas relacionadas também, por exemplo, à inteligência artificial. Então, na parte da inovação, os senhores estão sempre buscando mais e, para isso, a gente precisa que a proteção de dados e a privacidade também caminhem junto, para a gente trazer segurança em relação a todas essas iniciativas. Então, aqui, eu estou com o desafio hoje de apresentar a todos vocês a LGPD, os principais conceitos, porque é uma legislação bastante específica, com conceitos novos, com uma nomenclatura diferente, que gera muitas dúvidas, e a gente vê que a interpretação dessa legislação não é tão simples e que muitos tribunais até estão passando por essa dificuldade em relação a conceitos. Então, eu vou trazer aqui esses principais conceitos e também falar um pouco sobre esse projeto de implementação de um sistema de integridade. Como que ele vai caminhar aqui dentro, como que ele já está caminhando. A gente já passou ali por algumas etapas e essas que eu vou compartilhar com vocês, como que está sendo todo esse processo, mas antes disso, eu quero dar esse passinho para trás aqui para a gente falar principalmente sobre os conceitos da LGPD, o que é essa lei, o que é dado pessoal, por que a gente precisa agora se preocupar em relação a esse aspecto. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para vocês é essa linha do tempo. Aqui a gente tem essa linha do tempo da LGPD, como que a Lei Geral de Proteção de Dados ela foi instituída no Brasil. Mas é importante mencionar que esse é um movimento não só brasileiro. Esse é um movimento internacional de preocupação com os dados pessoais. Como o presidente, na sua fala inicial aqui ressaltou, nós estamos vivendo no mundo digital. A gente nem percebe quantos dados a gente dá para as empresas, para as instituições, como que as nossas informações já estão aí em circulação no mercado ou até em relação às instituições. Então, aqui, a gente precisou, como sociedade, entender e falar, opa, estamos tratando dado demais aqui, vamos colocar algumas balizas, vamos trazer essa preocupação. Então, esse é um movimento que começa lá na União Europeia, com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, e que também, aos poucos, vai trazendo esse efeito em relação a outros países, e o Brasil aqui incluído. Esse é um ponto até que o desembargador Marcos Alauro trouxe aqui, sobre o aspecto da justiça eleitoral e como os dados pessoais eles são importantes nesse âmbito. Teve um escândalo que aconteceu lá na União Europeia, que foi até um dos principais motivos que impulsionou a formalização de legislações relacionadas à proteção de dados, que teve uma intersecção com as eleições, que foi o escândalo da empresa Cambridge Analytica. Não sei se os senhores já ouviram falar, tem até um documentário muito interessante na Netflix sobre esse caso. Essa empresa, ela era uma empresa de propagandas, assim, de estratégias eleitorais para campanhas, e eles compraram informações do Facebook em relação aos seus usuários para conseguir mapear como estavam os perfis ali dos usuários em relação à eleição do Trump, que a gente teve, e também à votação relacionada ao Brexit, sobre a permanência ou não do Reino Unido na União Europeia. Então, o que essa empresa fez? Com essas informações, tendo acesso a todas essas informações, ele pôde ver, por exemplo, aqui a gente tem a Lidiane, ela não decidiu ainda se ela vai votar para a permanência do Reino Unido na União Europeia ou não. Então, vamos direcionar, conforme a gente gostaria que ela ali se posicionasse, algumas propagandas, alguns conteúdos no Facebook para que ela, então, fizesse essa opção. Então, veja como a gente tem até as nossas informações sendo potencialmente utilizadas para nos manipular, para a gente decidir para um lado ou para o outro.
Então, por isso que a gente precisa ter muito cuidado com essa utilização dos dados pessoais, porque isso não vai só dizer respeito ali, por exemplo, à privacidade, que é de fato essa primeira preocupação, mas até ao exercício dos nossos direitos civis. Então, a gente ter a livre possibilidade de votar, até lá, por exemplo, na eleição do Trump ou em relação ao Brexit. Esse foi um escândalo que teve uma repercussão internacional e que trouxe essa atenção para a necessidade de balizarmos os tratamentos e as coletas das informações pessoais. Aqui, talvez, vocês também já tenham passado por a experiência de chegar numa farmácia, tá indo lá para comprar, às vezes, um paracetamol, e aí eles pedem todas as informações e antes eles até faziam isso, de chegar a pedir a biometria. Mas para que você precisa da minha biometria, que inclusive é um dado pessoal sensível, para eu poder fazer a compra desse paracetamol? Está dando um chiadinho, né? Eu vou um pouco mais para trás. Para conseguir concluir essa compra em relação a esse remédio. Então, a gente tinha antes um paradigma de coletarmos o maior número possível de informações sem entender a responsabilidade que a gente tinha diante dessas informações. Teve também uma situação aqui no Brasil de uma das farmácias que vendia essas informações relacionadas aos seus clientes para empresas de seguro de vida. Então, às vezes, eles olhavam lá e falavam, não, Mariana está comprando muito remédio aqui para o coração. Às vezes, nem eu sabia que eu já tinha, né, aquela possibilidade, mas isso já era estabelecido dentro do meu perfil e poderia também alterar, por exemplo, o valor que aquela empresa propunha. A gente também teve agora, recentemente, isso daí foi nos Estados Unidos, das empresas de carro, porque agora a gente tem o GPS, tem todo aquele sistema, né, dentro dos nossos carros, eles vendiam essas informações para as seguradoras de carro. Então, eles já entendiam de antemão qual era o seu perfil como motorista, por causa do sistema do carro. Então, todas essas informações são informações que precisam ser utilizadas conforme alguns parâmetros para a gente garantir essa privacidade e principalmente garantir a liberdade de todos nós. Então, esse é um movimento internacional que a gente percebe em relação à proteção de dados. E começou, o principal marco é o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que a gente tem lá na União Europeia, que está publicado desde 2016. E aí, quando a gente começa a ter o Regulamento Geral de Proteção de Dados lá, muitas empresas que atuavam aqui no Brasil e atuavam na União Europeia também, por exemplo, na Alemanha, na França, em Portugal, começaram a precisar se adequar também a GDPR que estava lá. Mas aí a gente tinha uma situação de que a gente tinha essas empresas, então, que também tinham uma atuação internacional se adequando, mas eles não sabiam se eles estavam também trazendo os critérios necessários para o Brasil. E aí a gente percebeu a necessidade de termos uma legislação brasileira também em relação à proteção de dados. Então, a gente começa ali, a partir de 2016, a se preocupar e pensar, de fato, em termos uma legislação voltada para a proteção de dados. Antes, a gente tinha a proteção de dados no Marco Civil da Internet, a gente também tinha no CDC, no Código de Defesa do Consumidor, mas ainda pontos bastante específicos e sem trazer essa profundidade que a LGPD traz. Então, lá em 16 de agosto de 2018, nós temos a publicação da nossa Lei Geral de Proteção de Dados brasileira. E aqui, a gente também, o legislador já se preocupou com essa mudança de paradigma que a LGPD traria e, então, trouxe ali também uma vacatio legis de 2 anos para sua adequação. Então, todas as empresas e as instituições tiveram 2 anos para se adequar à LGPD e aí, em 19 de setembro de 2020, os seus direitos e deveres entraram em vigor. Então, foi publicada a legislação em 2018. Nesse momento, algumas empresas já começaram a se mas a gente já teve esse momento ali de adaptação, de adequação. Um ponto importante, a gente também teve ali mais uma tolerância. Em 2020, a gente teve a entrada em vigor dos direitos e deveres da legislação, mas foi somente depois, em 1º de agosto de 2021, que as sanções administrativas passaram a vigorar também. Então, a gente também teve mais um período de tolerância para a aplicação das sanções. Mas aqui as sanções administrativas, porque a gente já tem históricos aqui nesse lapso temporal de decisões do Poder Judiciário com fundamento na LGPD.
Então, a gente está falando de coisas diferentes. As sanções que estão ali previstas na legislação são as sanções administrativas que são aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A ANPD é essa autarquia que tem como função fiscalizar o cumprimento da LGPD em todo o território nacional. E aqui foi a própria LGPD que também criou essa figura, essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, as sanções que estão ali, que entraram em vigor desde 2021, foram as sanções, são as sanções ali relacionadas à ANPD, que são aplicadas, então, portanto, pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Essas diferenças elas são importantes mencionar também, porque um titular, diante de uma violação do seu direito, ele pode realizar uma denúncia na ANPD, ele pode procurar o Poder Judiciário, ou se for também uma relação de consumo, por exemplo, vocês em relação a uma empresa, se for uma relação de consumo, também pode procurar os órgãos de defesa do consumidor. Então, também tem essa ampla possibilidade de efetivação dos seus direitos. Dali, no meio tempo, entre os direitos e deveres entrarem em vigor e as sanções, nós tivemos a publicação da Resolução 363 do CNJ, que fala sobre a adequação dos tribunais de justiça à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, aqui, a gente também, nesse projeto de implementação do sistema de integridade do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, o amparo normativo não é apenas a LGPD, mas também a Resolução 363 do CNJ, que traz alguns critérios específicos ao Poder Judiciário. Então, por exemplo, o Comitê Gestor de Proteção de Dados, que está implementado, e depois eu vou apresentar aqui para vocês, também é uma obrigatoriedade que foi imposta pela resolução do CNJ, não pela LGPD. A LGPD fala sobre a necessidade da nomeação do encarregado de dados, que é atualmente aqui representada, essa figura representada pela doutora Valdirene, mas a resolução do CNJ traz alguns outros detalhes específicos em relação. Voltou, tudo certo. Na sequência, então, a gente também teve em 2023 a publicação aqui, né, das normativas relacionadas à aplicação das sanções, a dosimetria das sanções. Então, a gente já tem essa resolução que a ANPD publicou sobre a dosimetria e, em junho de 2023, no ano passado, portanto, nós tivemos a aplicação da primeira sanção. Então, muita gente me pergunta quando, né, eu estou falando sobre a proteção de dados, tá, mas a ANPD ela já está atuando? Essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela está atuante? Ela já aplicou alguma sanção? Sim, nós já temos desde 2000. Voltou. Troco de microfone? Melhor, né? Desse. Vamos tentar. Obrigada. Então, a resposta é que sim, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela já está atuando. Eles já têm mais de 250 fiscais que estão aí trabalhando, né, por todo o Brasil. E também nós, lá dentro do escritório do Peronte Advogados, que temos a nossa atuação voltada para projetos de compliance e de proteção de dados, nós já tivemos a experiência de passar com um cliente por uma fiscalização. Então, a gente tem até aqui, né, um relato dessa fiscalização que nós já passamos em um cliente, graças a Deus deu tudo certo. A gente já estava bastante adiantado no projeto, quando eles receberam um ofício da Autoridade Nacional de Proteção de Dados solicitando esclarecimentos. Todos esses processos são públicos, então eu posso compartilhar aqui com vocês. Nós fomos os responsáveis pelo apoio à adequação da Prefeitura de Manaus à Lei Geral de Proteção de Dados, e lá o encarregado de dados recebeu esse ofício dessa fiscalização. Eles pediram mais especificamente o relatório de impacto à proteção de dados, a política de privacidade e o registro dos tratamentos realizados pela Secretaria de Saúde. Então, eles fizeram essa fiscalização porque vocês se recordam.
descobrir o problema. Para conhecer como é que seria esse processo de fiscalização, para também trazer para os demais projetos. E também isso foi importante porque quando a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz a obrigatoriedade, por exemplo, de que seja elaborado um relatório de impacto à proteção de dados, que haja ali o registro das operações e tratamento de dados, mas ela não fala exatamente como. Ela fala, você precisa ter. Mas ela também não determina se vai ser numa planilha, se vai ser num formato, né, ali em texto, se vai ser de alguma outra forma. Então, tem também, né, ali os infográficos que podem ser criados. Então, foi interessante passar por esse processo de fiscalização, porque a metodologia que nós adotamos foi submetida à Autoridade Nacional de Proteção de Dados e foi entendida como suficiente. Então, isso é importante também, porque o Tribunal de Justiça terá exatamente a aplicação dessa metodologia que já passou por esse processo de fiscalização. Mas, aqui, para a gente trazer de uma forma, essa é a nossa linha do tempo, mas acho que tem alguns outros conceitos que precisam ser melhor explorados para que, de fato, todos compreendam o que é essa LGPD, como que ela vai proteger os dados, como que ela vai trazer essas balizas a essas informações. Então, aqui, a primeira pergunta que precisa ser feita é o que é, né, a proteção de dados. Então, a proteção de dados é mais uma camada que visa proteger a nossa privacidade e, recentemente, foi também reconhecida como um direito fundamental. Então, esse é um movimento muito importante porque a gente tem agora a proteção de dados nesse rol dos direitos fundamentais que representam os principais compromissos que nós temos como sociedade. Então, aqui traz essa importância da proteção de dados ao lado também de tantos outros direitos que são essenciais para nós como sociedade. Então, aqui a gente já traz mais uma vez a importância do Tribunal de Justiça estar adequado ao LGPD e, de fato, cumprir aqui com a proteção de dados. E o principal objetivo dessa lei é buscar resgatar e fortalecer o elo de confiança com os titulares no tratamento de dados pessoais. Aqui a gente estava vindo desse histórico de quebras de confiança. Então, a gente ter um escândalo, como eu mencionei para vocês aqui, do Cambridge Analytica, que as nossas informações estavam sendo utilizadas para nos manipular. A gente ter ali as nossas informações, por exemplo, sendo vendidas entre uma empresa para outra, isso quebra a confiança dos titulares de dados, de nós, né, de todos nós, em relação à utilização dessas informações. Então, aqui nós não fechamos os olhos para o fato de que o principal motivo de ser promulgada uma lei relacionada à proteção de dados foi pelo fator econômico. Então, pensando na atividade privada. Mas, diante desse movimento de verificarmos como que as empresas também iriam utilizar essas informações, foi necessário nós voltarmos a olhar também para as instituições públicas. Então, não faria sentido nós trazermos uma legislação só voltada para o setor privado, sem que o setor público também estivesse ali abarcado, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que o volume de dados, por exemplo, que um Tribunal de Justiça tem, ou que uma Secretaria de Saúde, uma Secretaria de Educação tem, muitas vezes pode ser maior do que diversas empresas. Então, a gente também precisa se preocupar em relação a esse aspecto. E aí, a LGPD, ela trouxe, visou buscar esse elo de confiança dos titulares em relação às empresas, mas também em relação às instituições públicas. Nós temos na LGPD um capítulo específico sobre o tratamento de dados pessoais pelo poder público. E um ponto que também eu sempre menciono é que a GDPR também é dessa forma, nós também temos essas previsões. E aqui, quando a gente fala da LGPD no setor público, ao meu ver, o principal desafio da nossa legislação e da aplicação prática da nossa legislação. Porque, em relação às empresas, nós temos critérios que são muito mais específicos. E aí, quando a gente fala do setor público, tem uma dificuldade maior ainda, que é compor todas as previsões ali, e com, por exemplo, o regime jurídico de direito administrativo e também com a regra, por exemplo, a transparência e a publicização das informações. Então, o principal desafio, quando a gente está aplicando a Lei Geral de Proteção de Dados, ao meu ver, e nós lá no escritório nós temos projetos públicos e projetos privados,
que, né, a gente tem essa atuação em ambos os âmbitos, e eu posso trazer para vocês aqui essa experiência, esse relato, né, de fato, que os principais desafios, os principais pontos a serem superados, que a gente percebe lá dentro do escritório, é em relação ao LGPD no setor público. Porque também a gente está falando de um outro volume de informações e principalmente dessa responsabilidade que uma instituição pública precisa ter em relação aos dados do cidadão. Então, aqui a NPD ela até publicou recentemente um guia sobre como a gente ter essa composição e as hipóteses legais de tratamento do poder público para tentar esclarecer um pouco melhor esses aspectos que nós temos ali dentro da nossa legislação. Mas os principais pontos a serem que são explorados quando a gente fala sobre resgatar a confiança é a gente garantir a transparência dessas informações. Então, a LGPD ela tem como um dos seus princípios a transparência para que o titular de dados ele realmente conheça como as suas informações elas estão sendo tratadas. A gente precisa trazer isso à superfície. Os titulares precisam conhecer e eles têm direito ao acesso a essas informações. Também a gente precisa pensar aqui nos parâmetros relacionados à necessidade do tratamento dessas informações. A LGPD, como a doutora Valdirene mencionou, é muito importante. Ela não veio falar, olha, você não pode mais tratar esses dados. O que a LGPD diz você pode tratar esses dados desde que você tenha uma finalidade definida e aqueles dados sejam os dados necessários para aquela finalidade. Por exemplo, como eu mencionei para vocês, a biometria para eu fazer meu cadastro na farmácia e comprar um paracetamol é necessária? Não é necessária. Então, a gente precisa se ater aqui a essa necessidade para balizar a coleta dessas informações pessoais. Também, quando a gente está falando ali na confiança, era a previsão a gente tratar dados pessoais conforme a legalidade, a gente seguir ali especificamente os parâmetros estabelecidos pela LGPD e principalmente trabalhar em relação à prevenção, para que incidentes de vazamento de informações, por exemplo, não aconteçam e que a gente não tenha incidentes de segurança dentro das nossas instituições. E aqui eu estou falando bastante sobre a LGPD, o tratamento de dados, mas o que é, quais são esses dados que a LGPD se preocupa? E esse é um primeiro ponto. Quando a gente está falando de LGPD, apesar de que a tradução seja a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente está falando da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, a LGPD ela vai se aplicar ao tratamento de dados pessoais. Então, são os dados relacionados à pessoa natural, identificada ou identificável. Os dados relacionados a empresas, por exemplo, vamos supor aqui fornecedores do Tribunal de Justiça, o CNPJ, o endereço da empresa, não são dados pessoais. Os dados institucionais do tribunal não são dados pessoais. Dado pessoal são aqueles dados relacionados à pessoa natural, à pessoa física. Então, a gente está falando de nome, CPF, RG, telefone, título de eleitor, todas essas informações relacionadas à pessoa física. E aqui, quem de vocês acha que, por exemplo, um CPF é um dado sensível? Alguém? Várias pessoas aqui entendem que o CPF é um dado sensível. Eu sempre faço essa pergunta e a grande maioria das pessoas responde que sim. A resposta é não. O CPF, pela Lei Geral de Proteção de Dados, não é um dado pessoal sensível. A lei ela traz essa separação. Nós temos o dado pessoal sensível e nós temos os dados pessoais chamados, então, de comuns. A lei não traz essa nomenclatura, mas só para a gente conseguir separar. A gente tem dado pessoal e dado pessoal sensível. E o dado pessoal sensível, ela traz um rol taxativo. E depois, tudo que não está nesse rol é um dado pessoal comum, portanto. E ela faz essa diferenciação porque ela fala, olha, essas informações elas são muito importantes, nós sabemos disso, mas tem algumas que elas são um pouquinho mais. Então, essas a gente vai colocar nesse rol dos dados pessoais sensíveis. E os dados pessoais sensíveis, eles são aqueles que são ali que eu vou ler com vocês, e somente esses. Então, o dado pessoal sensível é o dado pessoal sobre a origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, genético ou biométrico vinculado a uma pessoa. Então, são essas as informações que são dados pessoais sensíveis. CPF não é dado pessoal sensível,
Dados bancários não são dados pessoais sensíveis, o que a gente muitas vezes pensa que sim. Mas aí nós temos também a legislação específica em relação aos dados bancários. Mas para fins de LGPD, não é um dado pessoal sensível. Os dados pessoais sensíveis são esses que, como vocês podem perceber ali, que falam sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, são todas informações que têm um potencial discriminatório. Então, por isso que a LGPD fala, essas informações nós vamos tratar com o maior cuidado. E aqui o TRE vai ter diversas informações sensíveis, como, por exemplo, filiação a sindicato, organização, né, organização política, opinião política. Então, vocês também ali terão um desafio bastante específico em relação a dados pessoais sensíveis. Então, é claro que o Tribunal de Justiça também tem esse tratamento de dados pessoais sensíveis, mas numa proporção o TRE acaba sendo, né, maior. Se a gente for ver o percentual, né, de dados sensíveis em relação ao de dados comuns. Então, a gente tem todas essas informações aqui, elas precisam ser tratadas de uma forma um pouco mais limitada. E o principal limite que a gente tem em relação a esses tratamentos são as hipóteses legais. Então, eu vou também trazer ali mais na sequência para vocês, mas basicamente a gente precisa enquadrar os tratamentos que estão sendo realizados em uma das hipóteses legais previstas na lei. Para os dados comuns, nós temos um maior número de hipóteses legais. Para os dados sensíveis, essas hipóteses elas são mais restritas, exatamente para a gente tomar um cuidado maior em relação a essas informações. E aqui um ponto importante é que os dados pessoais eles podem ser diretos ou indiretos, e a gente também vai se preocupar com eles. Quando eles potencialmente puderem identificar alguém, a gente vai se preocupar com essas informações da mesma forma. Então, não são só aquelas informações que diretamente me relacionam. Então, Mariana de Pádua Tomás e Kepping, eu não tenho nenhum homônimo, então essa informação ela me identifica diretamente, o meu CPF, o meu RG. Mas até a minha idade, quando ela está vinculada ao meu nome, ela está, por exemplo, no mesmo cadastro, ela também vai ser considerada ali essa informação pessoal, porque ela faz parte do meu perfil. Só que se a gente separa essa informação também, aí a gente tem a possibilidade de anonimizar essas informações e aí a gente não tem problema. Então, vamos supor aqui a escola, a Emeron, ela vai fazer um levantamento de quantos servidores fizeram aqui, né, tiveram capacitações, quantos servidores homens, quantos servidores mulher, qual que foi, por exemplo, a faixa, o nível, né, ali, os cargos, né, exercidos por esses servidores. Se não está vinculado ao nome, a gente tem ali, então, essa anonimização quase. A gente só consegue ver esse perfil, sem saber que foi, por exemplo, a Lidiane, a doutora Valdirene, sem ter a pessoa identificada. Então, ali, quando a gente consegue ter essa separação sem a possibilidade de retorno, a gente, né, tem essa anonimização e essa divulgação ela é muito mais possível. Mas essas informações, quando elas estão vinculadas também às pessoas, né, quando a gente tem essa vinculação no mesmo cadastro com o nome, elas também são todas informações pessoais. Então, lá eu sempre digo que no escritório, se você falar Mariana do Pironte Advogados, não necessariamente já vai me identificar, porque nós temos mais de uma Mariana. Mas se a gente coloca também diretora do Pironte Advogados, também não me identifica, porque nós temos outras mulheres lá que também são diretoras. Mas se a gente colocar Mariana, diretora do Pironte Advogados, aí essa informação me identifica diretamente, porque a outra Mariana, ela é advogada, ela não é diretora. Então, a gente cruzando todas essas informações identificáveis, a gente pode chegar também a uma pessoa específica. Então, por isso a gente precisa também se preocupar com essas outras informações. E aqui eu também estou mencionando o titular de dados, né? Mas quem que é esse titular? Então, o titular é a pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objetos do tratamento. Então, a lei, para não falar cidadão ou usuário ou algo nesse sentido, ela criou também esse novo conceito que é o de titular de dados. E esses titulares, eles têm agora um rol de direitos que estão à disposição deles em relação à proteção de dados. E vocês todos são titulares. Aqui, seja, por exemplo, em relação à instituição, ao Tribunal de Justiça,
perante o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. E aqui o tratamento de dados, que é a preocupação da LGPD, ela vai trazer essas balizas ao tratamento de dados pessoais, e esse tratamento é qualquer ação que você faça com esse dado pessoal. Então também esse é um outro ponto que muita gente acha que o tratamento de dados é algo complexo, tecnológico, quase como enriquecer dados. Mas na verdade não, esse tratamento que a lei fala é você simplesmente coletar, transferir, arquivar, compartilhar, excluir um dado pessoal. Todos esses verbos, todas essas ações que você faz com um dado já são considerados tratamentos de dados pessoais e estão aqui abarcados pela nossa LGPD. Então, quando vocês, chegando, né, ou aqui na escola, ou no tribunal, ou no TRE, aqueles que estão nos assistindo e que são do TRE, chegam lá, ligam o computador de vocês, olham ali na tela do monitor um nome e um CPF, isso já é acessar dados pessoais e já é um tratamento de dados pessoais, portanto. Então, todas essas atividades que a gente faz com dado pessoal são esse tratamento de dados pessoais. E a ANPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da LGPD em todo o território nacional, como eu já mencionei para vocês. Um outro conceito que a LGPD ela inaugurou é o conceito dos agentes de tratamento. Então, a gente não tinha ainda esse conceito no nosso ordenamento jurídico e que agora a gente passa a ter essas figuras aqui que estão ali no nosso slide. Então, a gente tem o controlador de dados e o operador de dados. Essa foi uma preocupação da LGPD porque a gente reconhece que nós temos o tratamento de dados realizado por não só, por exemplo, o Tribunal de Justiça, mas por outras instituições e outras empresas que podem fazer parte dessa cadeia de tratamento de dados. Então, vocês aqui, por exemplo, a gente estava chegando aqui e fazendo a nossa presença, coletando as nossas informações para a gente também ter o nosso certificado. Vamos supor que essa seja uma empresa terceirizada, que é contratada para fazer ali essa verificação, apoiar os eventos e a comunicação que acontece, ou se não também com o exemplo de eu vou lá no tribunal, eu chego, eu sempre preciso fazer um cadastro também, eles me dão um cartãozinho, eu preciso dar meu nome, preciso dar meu CPF, preciso dar meu OAB. Então, esse serviço de portaria muitas vezes acaba sendo terceirizado também. Então, isso faz parte das instituições. A gente sabe que outras empresas, elas também participam da cadeia de tratamento. Só que o que a LGPD faz é também trazer esse olhar e essa responsabilidade em relação a esses terceiros que estão também tratando os dados pessoais em nome do Tribunal de Justiça. Então, como é o Tribunal de Justiça que chama esse terceiro para a cadeia de tratamento de dados, também é imputada uma responsabilidade ao tribunal. Então, aqui, a LGPD, ela, com esse conceito dos agentes de tratamento, ela inaugura essa preocupação em relação a essa cadeia de tratamento, essa responsabilidade em quem as instituições estão chamando também para o processo de tratamento de dados. Aqui, por exemplo, a gente pode citar também a utilização dos sistemas, então, a contratação de um sistema que vai também ter dados pessoais ali sendo transitados, ou, por exemplo, também vocês contratarem um armazenamento em nuvem para o backup das informações do Tribunal de Justiça, tudo isso faz com que exista essa preocupação. Então, aqui a gente tem o controlador de dados, essas duas figuras, do controlador de dados e do operador de dados. O controlador de dados, ele vai ser a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado a quem compete as decisões referentes ao tratamento de dados. Então, é aquela pessoa que dá as decisões de como aquele tratamento vai ser realizado. Então, por exemplo, quando vocês contratam um armazenamento em nuvem para vocês também terem essas informações lá arquivadas, né, armazenadas, é o tribunal que vai falar, eu quero que essas pastas fiquem aqui na nuvem. Se vocês colocam lá para deletar uma pasta, eles têm que deletar. Se você tem um contrato ali por 5 anos, terminou esses 5 anos, essas informações elas têm que ser todas devolvidas para o tribunal. Então, é o tribunal que determina como que aquele tratamento acontece. Essa empresa, ela vai só simplesmente atender as determinações do tribunal. Então, ela vai ser a operadora de dados, ela vai tratar os dados
em nome do tribunal, mas conforme as diretrizes estabelecidas ali pelo tribunal. Então a gente tem essas duas figuras distintas e que têm responsabilidades distintas. O Tribunal de Justiça, como controlador de dados, ele tem essa responsabilidade objetiva. Então, mesmo que aconteça algum vazamento, por exemplo, de dados no operador, no ambiente desse terceiro, o tribunal que também vai responder, porque foi ele que trouxe para a relação de tratamento de dados. Então, por isso que a gente precisa também ter esse conhecimento de como está a nossa cadeia de tratamento. Não só a gente como instituição, mas também como estão todos aqueles terceiros que tratam dados pessoais em nome do Tribunal de Justiça. E aqui é um ponto importante. A LGPD, ela traz algumas questões, como, por exemplo, do controlador de dados, que fala que vai ser a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado. Pessoa natural? Sim. Em alguns casos, nós também temos responsabilidade e precisamos observar a LGPD. Então, por exemplo, é claro que com as devidas proporções. Mas eu, Mariana, por exemplo, se eu começo a exercer alguma atividade econômica, mesmo que de uma forma informal, por exemplo, começo a vender bolo de cenoura aqui em Porto Velho. Vou lá, vendo para vocês, tem aqui, né, a Meire, por exemplo, ela fala, Mariana, eu quero sim comprar esse seu bolo de cenoura. Então eu falo, Meire, então me dá teu telefone aqui, que eu vou te passar pelo celular, ali pelo WhatsApp, o valor. Eu vou te dar também, eu vou pegar aqui, te dar as informações da minha conta e vou pegar também o teu endereço, porque eu vou entregar na sua casa. Então eu estou exercendo ali uma atividade econômica, eu não posso pegar as informações da Meire e oferecer para uma colega minha que, por exemplo, está vendendo torta de limão. Falar, aqui a Meire, ela gosta do meu bolo de cenoura, pega também, entra em contato com ela, veja aqui. Eu também tenho que tomar esses cuidados quando eu estou, por exemplo, exercendo uma atividade econômica. É claro que a gente tem as flexibilizações, os agentes de tratamento de pequeno porte, que a NPD chama, tem algumas flexibilizações em relação à LGPD, mas mesmo assim eu preciso tomar esse cuidado. Então, por isso que a lei fala da pessoa natural ou jurídica. Mas é claro que o maior volume de tratamentos acontece pelas pessoas jurídicas, de direito público ou privado. E aqui a gente tem que o Tribunal de Justiça, ele é um controlador típico, que a gente chama, de dados pessoais. Então, na maioria dos tratamentos de vocês atuam como controladores de dados. Mas também, aqui a gente vai ter... teve até um tribunal que ele montou uma resolução sobre atendimento à LGPD e ele colocou, o controlador de dados vai ser o presidente e o órgão especial. E os operadores de dados são, né, os demais servidores, magistrados e estagiários. Então, aqui, essa é uma interpretação que ela estava equivocada, depois eles tiveram que fazer ali um ajuste em relação a essa resolução, porque essas figuras dos agentes de tratamento, de controlador e de operador, você precisa fazer essa análise institucional. Então, é o Tribunal de Justiça, não vai ser o presidente e o órgão especial, por exemplo, nesse caso ali que eles tinham colocado, que vai ser o controlador. É a instituição que ela é a controladora. E todos vocês, e aí a gente entra também no aspecto, né, de direito administrativo, pela teoria do órgão, todos vocês respondem como Tribunal de Justiça. E aqui não são os servidores que serão os operadores de dados porque tratam dados pessoais em nome do tribunal. Não. A gente tem os operadores de dados são essas outras empresas ou essas outras instituições que entram nessa cadeia de tratamento. Mas vocês todos são vistos como, né, no exercício das suas atividades, vocês agem em nome do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. E aí, diante de uma situação, por exemplo, de um vazamento, quem responde é o Tribunal de Justiça. Depois a gente tem as possibilidades para ação de regresso em relação à verificação individual, por exemplo, né, de um servidor ou de um magistrado. Mas num primeiro momento, quem vai responder perante aquele cidadão, aquele titular, vai ser o Tribunal de Justiça. Então esse é um ponto importante de se mencionar. Os servidores não são agentes de tratamento de dados pessoais. Vocês todos agem como Tribunal de Justiça e depois existe a possibilidade de verificação de ação de regresso em relação a ações individuais. Uma outra figura que a LGPD inaugura, que traz esse conceito, é do encarregado de dados. Talvez vocês conheçam também esse encarregado de dados, essa nomenclatura como DPO, né, essa figura. O DPO, muita gente acaba utilizando a nomenclatura de DPO porque fica mais fácil, né, de falar ali, porque encarregado, esse nome grande e tal. Mas o DPO ele vem do termo, né, do Data Protection Officer, que é como o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia chama. E lá, esse encarregado de dados, como aqui também, é a pessoa indicada
para atuar como canal de comunicação entre os titulares e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, aqui, por exemplo, se um titular de dados ele faz uma solicitação, ele exerce algum direito em relação ao Tribunal de Justiça, quem vai receber essa solicitação e responder essa solicitação é a doutora Valdirene. Se a NPD vier fazer uma fiscalização, se quiser aqui solicitar esclarecimentos em relação ao tribunal, eles vão mandar um ofício lá direcionado para a doutora Valdirene. E também a gente tem algumas outras responsabilidades para além de ser esse elo de comunicação, que é aceitar as solicitações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências e orientar os servidores em relação às melhores práticas. Então aqui, atualmente essa figura ela é representada pela doutora Valdirene, né, juíza auxiliar da presidência, que também tem ali o seu, aqui ficou, não está dando para ver muito bem, mas existe também um e-mail específico para essas solicitações, que é ali lgpd@tjro.jus.br. Então, se vocês também tiverem qualquer dúvida, vocês podem encaminhar essas solicitações ou consultas à doutora Valdirene, que a gente também está junto dela nesse e-mail, então a gente também apoia ali em relação a esses questionamentos. Mas, para além daqui das previsões do artigo 41 em relação às atribuições do encarregado de dados, nós também temos algumas boas práticas que foram implementadas aqui pelo Tribunal de Justiça, porque estão estabelecidas ali no Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Então, fazendo esse paralelo, o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia também incluiu essas atribuições ao encarregado de dados do tribunal. Então, também é estar ali responsável pelo mapeamento dos tratamentos dos dados pessoais, a avaliação dos riscos e a manutenção dos relatórios de impacto à proteção de dados. Então, aqui também isso fica sob responsabilidade da doutora Valdirene, com, naturalmente, o nosso apoio e também com o apoio de um grupo de trabalho que vai ser formado. A resolução 363, ela traz a necessidade da instituição do encarregado de dados, a resolução do CNJ fala do encarregado de dados, assim como a LGPD, mas também de um grupo de trabalho a ser implementado para apoiar a encarregada de dados e o Comitê Gestor de Proteção de Dados, que fica num nível mais estratégico. Então, atualmente, esse grupo de trabalho ele acaba sendo suportado pela consultoria, enquanto a gente caminha juntos, mas também nós já estamos trabalhando para a sugestão, né, da composição desse grupo de trabalho para a sequência, para quando nós não estivermos mais acompanhando vocês. E aqui o Comitê de Privacidade e Proteção de Dados, então esse Comitê Gestor de Privacidade e Proteção de Dados que já está implementado, que é diferente, né, do grupo de trabalho. Esse comitê ele fica num nível mais estratégico. Ele tem aqui o objetivo de monitorar estrategicamente a adequação do Tribunal LGPD e o sistema de integridade. Da mesma forma, a normatizar as políticas e as estratégias relacionadas à proteção de dados, estabelecer padrões e procedimentos, desenvolver as campanhas e, né, todos os seminários, também realizar ali a gestão de incidentes envolvendo os dados pessoais e apoiar na tomada de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia enquanto controlador. Então, na semana passada, nós tivemos uma reunião do Comitê Gestor para também trazer esses conceitos e estabelecermos essas iniciativas relacionadas ao desenvolvimento de campanhas e de seminários, que hoje a gente, então, aqui também efetiva. Esse comitê ele fica, portanto, nesse nível estratégico de garantir que as ações relacionadas à adequação à LGPD e ao sistema de privacidade estejam acontecendo e estejam sempre em pauta no tribunal. Então, ali, né, a gente teve essa nomeação pelo ato 392. E depois, na sequência, foram designados pelo ato 393 os membros. Então, nós temos essa composição do Comitê Gestor de Proteção de Dados. E é interessante mencionar que não são todos os tribunais que já estão adequados à resolução 363 do CNJ. Então, é um importante passo aqui também do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia para garantir esse cumprimento. Então, também, se, por exemplo, o CNJ fizer algum questionamento em relação à proteção de dados, aqui é a doutora Valdirene, que faz parte também, né, do comitê, mas também como encarregada, junto com o comitê, irá trazer essa resposta e irá prestar as informações relacionadas à adequação do tribunal à LGPD. E aqui nós temos as hipóteses legais. Essa é uma parte bem importante da nossa capacitação.
e que ela é um pouco mais jurídica, assim, um pouco mais complexa, mas ela é essencial para a gente conseguir compreender como que a LGPD ela traz essas balizas em relação aos tratamentos. Então, a LGPD ela vai falar que para os dados comuns, né, que é a grande maioria das informações, ela vai dizer, você não está proibido, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, você não está proibido de realizar o tratamento das informações. Você pode, desde que você tenha uma finalidade legítima, que você colete os necessários e que você esteja enquadrado em uma dessas hipóteses legais. Então, você tem que ter o seu tratamento de dados enquadrado nessas hipóteses legais para você poder manter esse tratamento de dados. E eu vou explicar em cada uma delas, mas eu vou começar ali pela proteção da vida e pela tutela da saúde. Então, essas duas hipóteses legais, elas estão mais relacionadas aqui a questões médicas, a questões de saúde. A gente tem a proteção da vida, que vai trazer de uma forma mais abrangente, e a tutela da saúde de uma forma mais específica. A tutela da saúde, ela é voltada para profissionais da saúde e para instituições relacionadas à saúde, instituições médicas também. Então, médicos, clínicas, hospitais, secretarias de saúde, todas elas precisam ter essa tutela da saúde. Então, por isso que essas informações elas são aqui enquadradas. Mas a gente também tem a hipótese da proteção da vida. Então, a proteção da vida a gente traz ali quando a gente tem um risco à vida ou à saúde das pessoas, e daí então conseguimos enquadrar ali. Só que precisa ser um risco iminente, não pode ser um risco assim com uma probabilidade muito baixa, precisa ser um risco com uma probabilidade um pouco mais alta. Então, vamos supor aqui que a gente tem, né, o Tribunal de Justiça está lá realizando as suas obras, não sei se já ficou pronto lá, Meire, do tribunal, que também eu lembro que o auditório estava sendo reformado, a gente tinha todas essas mudanças. Então, vamos supor que a gente está fazendo uma grande obra e que a gente tem lá os profissionais que estão trabalhando nessa obra estrutural e que a gente tem muitas coisas para alterar lá de engenharia. Essas pessoas que vão estar lá trabalhando, os pedreiros, eles podem ser de uma empresa, né, ali provavelmente subcontratada, então a gente tem esse terceiro que tem essas pessoas que estão ali trabalhando, mas o tribunal pode também, eventualmente, por uma questão de segurança do trabalho, coletar as informações de quem são aqueles profissionais que estão trabalhando, e inclusive o tipo sanguíneo, por exemplo, para que a gente realmente, se diante de uma situação de um acidente, a gente consegue levar para o hospital e a gente já tem todas as informações em relação àquele profissional. Então, quando a gente está falando, né, até de obras públicas, isso é bastante comum. Mas eu, Mariana, lá dentro do escritório, o escritório fala, não, Mariana, eu vou coletar também todas as tuas informações, todo o teu tipo sanguíneo, todas as tuas informações de saúde, porque vai que você um dia que tropeça no escritório, bate a cabeça na quina e eu tenho que te levar para o hospital. Não, é um risco que está muito longe. Então, não faz sentido eu coletar essa informação. Para eu ter a proteção da vida, eu preciso ter algo mais próximo. Essa base da proteção da vida, ela também foi bastante utilizada durante a pandemia. Então, não sei se vocês se recordam ou se vocês aqui fizeram isso também, mas lá eu, à época, trabalhava numa empresa pública, né, do estado do Paraná, e nós tínhamos que eu precisava ir pessoalmente também lá para a empresa, porque a gente ainda não estava com todos os processos digitalizados internos, então eu tinha que ir para lá, por causa, né, todo o processo de parecer e etc, que, né, à época eu também tinha que cumprir, então eu precisava em alguns dias ir fisicamente. E quem ia fisicamente, eles faziam os testes, o PCR, para realmente ter esse controle. E algumas vezes esse PCR ele dava positivo e isso era comunicado aos demais profissionais que trabalhavam no mesmo andar que eu, porque eles podem ter ido também, eles podem ter usado o mesmo banheiro que eu usei. Então a gente precisava informar, olha, a Mariana do Compliance, ela teve, né, ela deu resultado positivo para o Covid. Nós tivemos uma situação de um colaborador que falou, eu não autorizo que você divulgue essas minhas informações. Eu não dei o consentimento para que você divulgasse essa informação ao meu andar. E aí a resposta foi, nesse caso a gente não precisa do seu consentimento, porque a gente está fazendo isso com a hipótese da proteção da vida, e é um risco iminente. Eu preciso informar para as pessoas ali daquele andar que a Mariana testou positivo e que ontem ela esteve no escritório, porque pode ser que tenha ali um outro colega meu que more, por exemplo, com os pais ou que tenha um filho com comorbidade, e se esse for o caso, ele precisa tomar os seus cuidados e fazer o isolamento dentro de casa.
Então, nesse caso aqui, a gente tinha esse risco iminente, mas a gente também precisa de algumas proporções. Por exemplo, lá nessa empresa nós tínhamos o administrativo e nós tínhamos o operacional, porque era uma concessionária de gás natural. Então a gente tinha, né, o corpo administrativo fisicamente num lugar e o operacional no outro. Não tem a necessidade de eu informar para todo mundo, por exemplo, das pessoas que estavam na outra sede. E eles tomavam até esse cuidado de divulgar em relação ao andar da pessoa. Então, a gente no prédio administrativo, a gente tinha 3 andares e você informava para aquele andar. Então, aqui a gente tinha a hipótese da proteção da vida, mas mesmo assim, com alguns cuidados para garantir que a gente não tenha ali uma exposição maior do que a necessária. Então, essa é uma hipótese relacionada aqui à saúde e à vida, mas vejam que a gente tem alguns critérios específicos. Depois a gente tem a hipótese da proteção do crédito. Então, também para conseguir evitar fraudes e garantir, né, ali a proteção ao crédito, a gente também pode tratar as informações pessoais com essa finalidade. Então, os bancos, né, de consulta, como o Serasa, etc., vocês, algum titular de dados pode falar: eu não quero que as minhas informações estejam aqui, não quero que isso seja consultado. Não dou autorização para isso. Não, aqui nesse caso a gente não precisa da sua autorização. A gente tem uma hipótese que justifica esse tratamento. Ou se não, aqui também quando a gente está falando, por exemplo, né, lá no escritório, a gente já teve a prestação de serviço, um cliente nosso, né, dali, por exemplo, não pagou os nossos honorários, já teve toda a prestação de serviço, a gente já teve todo, né, já concluiu ali o contrato, ele fala: olha, agora eu quero que você exclua as minhas informações pessoais da sua base de dados. Não, você hoje não vai excluir, porque aqui a gente ainda tem, você ainda tem um débito conosco e a gente vai manter essas informações com base na proteção ao crédito. Depois, eu vou pular do legítimo interesse e vou pular do consentimento, que eu vou deixar esses para o final, porque são os que geram o maior número de dúvidas. Depois a gente também tem a hipótese legal da utilização de informações pessoais para órgãos de pesquisa. Então, por exemplo, o IBGE, quando vai fazer o censo, ele coleta muitas informações pessoais e ele tem essa hipótese específica. Então, aqui os órgãos de pesquisa, para realizar essa pesquisa, eles também podem tratar esses dados pessoais, e esse é o enquadramento que nós temos. Também nós temos a hipótese legal da execução de contratos. Para nós firmarmos contratos, nós precisamos ter o nome e as informações pessoais da outra pessoa que a gente está firmando o contrato. Até para a gente firmar um contrato com uma empresa, a gente precisa ter o nome do representante legal. Então, aqui esse é um ponto também que gera muito questionamento quando a gente fala nos projetos públicos. Para vocês firmarem um contrato com um terceiro, um fornecedor do tribunal, vocês vão precisar das informações do representante legal. Vai ter lá, ganhou a licitação, vocês vão ter lá o nome do representante legal da empresa e vocês vão ter as informações relativas a esse representante legal. E vocês, como, né, é previsto na lei, vocês têm que publicar isso no portal da transparência. E aí gera aquela questão: tá, eu preciso tarjar essas informações dos contratos quando eu vou publicar no portal da transparência, ou eu posso trazer essas informações dessa forma? E a resposta é que vocês podem trazer as informações dessa forma, vocês não precisam tarjar os contratos, vocês precisam daquelas informações pessoais para firmar os contratos e vocês têm uma obrigatoriedade de divulgar os contratos e também os documentos referentes à contratação ali no portal da transparência. Então, isso está enquadrado aqui das hipóteses de tratamento. Então, vocês não precisam realizar o tarjamento dessas informações. Todas essas informações que vocês têm a obrigação de transparência e que estão ali, portanto, sujeitas, né, até o controle externo, elas precisam estar completas. A gente recebeu um questionamento recentemente de uma prefeitura que a gente atende, perguntando sobre, foi nomeado lá um controlador interno e as prefeituras têm o dever de informar também para o Tribunal de Contas ali o dever de comprovar a capacitação técnica do controlador interno. Então, eles mandaram o currículo e todos ali os diplomas. E aí eles também têm que publicar isso no portal da transparência. E eles estavam tarjando as informações pessoais. Então, ali no diploma, eles cobriam o nome e eles cobriam qualquer informação pessoal que tivesse em relação àquele profissional. Só que daí como que a gente exerce o controle externo se a gente não consegue nem verificar a quem se refere aquele diploma? Então, por isso que quando a gente tem essa determinação da transparência, isso é permitido pela LGPD, porque vocês estão cumprindo com uma obrigação legal. E aí, a gente tem essa base específica, mas eu já vou chegar nela também. A gente também tem a hipótese legal do exercício regular de direitos.
E essa aqui é a hipótese que vocês também vão ter um grande volume de tratamentos ali enquadrados. Então, eu, Mariana, para exercer meus direitos, eu também, eventualmente, vou utilizar informações pessoais. Se eu quero entrar com uma ação contra o Vanderlei, aí eu preciso, um exemplo aqui só, aí tá lá ele. Se eu quero entrar com uma ação contra o Vanderlei, eu vou identificá-lo e eu vou juntar provas que demonstram a minha argumentação. Então aqui eu vou precisar também dessas informações pessoais para eu trazer ali no bojo. Da mesma forma aqui os servidores, por exemplo, em relação a um PAD, eu vou me defender do PAD. Tenho aqui, eu vou trazer os prints de conversa, vou trazer algumas trocas de e-mail, vão ter informações pessoais. Eu posso para o exercício regular de direitos. Então, para nós exercermos os nossos direitos, aqui, seja em processos judiciais ou processos administrativos, a gente pode utilizar as informações pessoais. Também a gente tem a hipótese legal de execução de políticas públicas. Então, para vocês cumprirem e desenvolverem as políticas públicas, executarem essas políticas públicas, vocês também vão precisar dessas informações pessoais e isso é bastante possível. Então, aqui, quando vocês tiverem com, por exemplo, algumas iniciativas relacionadas a uma determinação do CNJ, que é uma política pública judiciária que vocês precisam cumprir, para isso vocês vão ter que coletar informações pessoais, então está aqui enquadrado nessa hipótese de tratamento. E da mesma forma, o cumprimento de obrigação legal, que para vocês vai ser o maior número de tratamentos realizados, vai ser com a hipótese do cumprimento de obrigação legal. Então, o Tribunal de Justiça tem ali tem o Poder Judiciário do Estado de Rondônia, tem as suas atribuições e tem as suas atividades amparadas até por deveres constitucionais, não só legais, e para isso vocês precisam tratar as informações pessoais. Para vocês, de fato, prestarem os serviços jurisdicionais, vocês aqui vão precisar das informações pessoais. Vocês vão ter que analisar num processo, por exemplo, todas aquelas informações. E também essas informações que elas subsidiam a decisão do juiz, por exemplo, ou do desembargador e que compõem o processo, se o processo for público, não for sigiloso, não é por causa das informações pessoais que a gente vai ter que restringir. E aqui a gente tem essa diferença. O sigilo, ele não vai estar só relacionado ao dado pessoal. Não é porque é um dado pessoal sensível que eu tenho a obrigação de sigilo. São coisas distintas que precisam ser analisadas separadamente. Então, aqui que a gente também tem essa diferenciação. Pode perguntar. Não, não necessariamente. A gente tem aqui essa informação pessoal, por exemplo, ali no SEI, para a gente ter esse trânsito, pode ser que ela seja necessária. E se for ali um nome, um CPF, a gente precisa, as questões de sigilo, daí elas estão relacionadas ao sigilo dos processos como vocês já têm internamente. Se vai ser, pode ser em relação ao sigilo processual, mas também ao sigilo quando a gente tem da lei. Né, das informações que ali tenham a intimidade, a privacidade, algo nesse sentido. Mas aí essa é uma definição estratégica diferente dos critérios ali da LGPD. É claro que se for uma situação, por exemplo, pode ser um processo interno que vocês têm de gestão de pessoas. Então a SGP, não sei se tem aqui alguém da SGP, mas geralmente também tem essa verificação em relação aos atestados, né? Quando você precisa, né, de alguma licença ou trazer ali, justificar alguma falta com um atestado. A maioria desses atestados tem o CID, que é a patologia, a doença relacionada. E aí, então, o que a gente sugere é que, por exemplo, esse processo interno ali do SEI relacionado aos atestados, ele tenha esse acesso restrito aos usuários da SGP que ficam responsáveis por esse processo. Não tem necessidade de a gente trazer uma abrangência ao que qualquer servidor que tenha acesso ao SEI consiga também fazer a verificação desse processo. Então, são análises ali pontuais. Mas em relação ao sigilo processual, quando a gente está falando, são os mesmos critérios anteriores. A LGPD não traz essa obrigatoriedade de, por exemplo, é uma informação sensível, tem que ter o sigilo. Sim, exatamente. Sim. Disponível. E daí, eu sei de vocês, é possível fazer isso somente do documento? Sim. Então, sim.
trazer essa verificação. Só no documento, exato. Não tem como? Estão falando lá que não é possível fazer. É isso, o processo inteiro fica restrito. Esses ajustes, eles precisam ser verificados com o suporte de vocês, né, de tecnologia ali, enfim, execução do SEI. Pode falar. Aham. O restrito vai para aquela unidade, vai para uma unidade, para todas as unidades. Aham. O sigiloso é pessoal, vai pro nome daquele servidor ou autoridade. Aham. Há vários casos em que o servidor entra com um pedido e o pedido ele deveria ser sigiloso, que diz respeito à saúde e junta atestado médico e tal. Quando tramita e chega em determinada autoridade, ou enfim, que se observa que esse processo foi entrado na SGP, ele foi instaurado na SGP pelo servidor que não deu sigilo, não colocou sigiloso. Uhum. Quando chega a um determinado ponto, aí que se verifica, a gente manda transformar em sigiloso. Certo. E já teve alguns casos que o próprio servidor que entrou de forma pública ou restrita alegou que os dados deles estão sendo expostos, que são dados pessoais sensíveis. Né? Relacionados à saúde, por exemplo. Exato. Esse é um ponto também que é interessante. E eu queria saber o seguinte, no caso, por exemplo, passou pelo secretário da SGP, ele não observou que o servidor entrou de forma pública e também continuou o processo de forma pública, essa responsabilidade informação tramitou no público e deu-se encaminhamento, pode ser transmitida essa responsabilidade pela quebra desse sigilo? Eu acredito que não, em relação ao SGP, né, que você disse, porque foi o próprio servidor que trouxe aquelas informações de forma pública. Então, essa é até uma das possibilidades que a gente tem ali na nossa legislação, para, de fato, extinguir essa responsabilidade, quando foi o próprio titular de dados que deu ensejo a essa disponibilização. Pode ser considerado que o titular renunciou ao seu direito de certa forma, sigilo. ele que deu, né, a publicidade das suas informações. Então, da mesma forma, se eu pego e coloco as minhas informações pessoais de forma pública, num grupo do WhatsApp, no Facebook, e depois eu falo, não, teve esse vazamento dessas informações, mas sendo que eu mesma disponibilizei todas elas de uma forma aberta, então eu não tenho como cobrar um vazamento ou uma quebra de sigilo ou uma quebra até ali, né, da segurança da informação em relação àquelas informações. Você também tocou num ponto importante. Se, por exemplo, a SGP coleta dados que estão públicos nas redes sociais do servidor e utiliza isso como informação para alguma situação, também não está quebrando nada de sigilo. Exatamente, porque são informações públicas. Da mesma forma, quando, por exemplo, né, algumas instituições fazem verificações de cadastros, fazem consultas cartoriais de informações públicas, estão todas as informações disponíveis que podem ser acessadas. É claro que a partir do momento que eu coleto essas informações, eu também preciso cuidar delas e eu acabo tendo uma responsabilidade em relação a elas e adotar as medidas para não ter nenhum incidente, mas eu posso ter acesso a essas informações. Tá, sim. Fica à vontade. Depois tem lá atrás também, ali do Vanderlei. Eu sou jornalista aqui do tribunal e a gente está com uma grande questão agora, que é a divulgação de nome das pessoas que estão nas decisões. Porque, na regra, né, jornalismo, a gente tem que responder as perguntas, né, como, quando, por quê e quem, né? E aí a gente fica nessa questão, assim, por que divulgar o nome dessas pessoas? É claro que a gente vai dar o tratamento adequado, vai dizer que ela está sendo acusada ou que foi condenada, né, em primeira instância, né, em primeira instância. Mas
está nesse impasse. Alguns tribunais estão divulgando ainda os nomes, outros não, optaram por não divulgar. E nós estamos nesse momento de dúvida, né, se nas decisões, porque é uma parte muito importante que a sociedade tem a sensação de que a justiça está sendo feita, né, de que ela está vendo, né, os feitos judiciais. Em relação a esse aspecto, para fins jornalísticos e acadêmicos, é inclusive uma exceção da LGPD. Então, para fins jornalísticos, a gente não aplica a LGPD. Essa já é uma exceção prevista na nossa legislação. Exatamente para isso, para a gente ter essa liberdade de expressão, para a gente conseguir trazer essa publicação. Então, se eu tiver uma notícia veiculada com o meu nome, por exemplo, eu não vou poder falar, olha, não dei meu consentimento, eu não quero fazer que esse tratamento aconteça, com base na LGPD. A LGPD não se aplica para os fins jornalísticos. Salvo se o processo for sigiloso. Daí a gente também não está falando de uma violação ao LGPD, a gente está falando de uma violação ao sigilo. E aqui, então, é importante também a gente, apesar da LGPD não se aplicar, o que a gente também traz e sempre orienta é que os princípios da LGPD, pelo menos, sejam observados. Então, por exemplo, o princípio da necessidade. A gente vai veicular, vai ter o nome daquela pessoa, mas precisa ter as outras informações, precisa ter CPF, precisa ter... Então, também ter ali essa verificação. Exatamente, o atendimento, pelo menos, aos princípios da LGPD. Mas para fins jornalísticos, a gente tem essa exceção. Acho que o Vanderlei tem uma outra pergunta. Ah, não? Tá. Mas aqui são outras duas hipóteses legais que eu deixei por último, que também elas são importantes. A gente tem o legítimo interesse, que é uma hipótese legal que ela é mais subjetiva. Então, eu não sei se vocês perceberam, mas os outros, a gente tem quase como umas situações cara a crachá. Então, é uma política pública judiciária, execução de política pública. Aqui é para proteção do crédito, então a gente tem ali esse caso específico. É uma questão de saúde, uma questão médica, ou vai ser proteção da vida ou tutela da saúde. Então, as outras elas são situações bastante objetivas. O legítimo interesse, ela é uma hipótese legal mais subjetiva, que é para o apoio das atividades do controlador, que a gente chama. Então, aqui, por exemplo, clube de benefícios para os servidores, todas essas campanhas internas, a gente também vai aqui utilizar esse trânsito das informações pessoais com base no legítimo interesse. Mas, para isso, a gente também precisa verificar se, por exemplo, os servidores têm essa expectativa, se o titular realmente ele imagina que isso pode acontecer. Essa é uma base que ela é uma hipótese legal, que ela acaba sendo muito mais utilizada pelas empresas, porque as empresas não têm, elas não vão ter ali a sua atuação prevista, por exemplo, numa legislação. Então, para apoiar as suas atividades, para as campanhas de marketing, para ter ali todas essas informações sendo coletadas para pesquisas internas, por exemplo, a gente vai ter o legítimo interesse sendo utilizado. As instituições públicas também utilizam, mas de uma forma muito mais excepcional. E aí eu deixei por fim ali o consentimento. Por que eu deixei por final? Essa é a hipótese que a grande maioria das pessoas conhece, mas ela é uma das hipóteses. Então, se eu enquadro o meu tratamento de dados em qualquer outra, eu não preciso do consentimento. Então, se eu enquadrar, por exemplo, esse tratamento de dados no cumprimento de obrigação legal, eu não preciso do consentimento. Se eu enquadrar no exercício regular de direitos, eu não preciso do consentimento. Então, o que a LGPD fala? Você precisa enquadrar esse tratamento de dados em uma das hipóteses. E aqui a gente tem várias outras que não o consentimento. Então, a doutora Valdirene vai perceber que a maioria das solicitações dos titulares vai ser no sentido de eu não dei a autorização para que essa informação ali estivesse. E muitas das vezes a resposta vai ser eu não preciso dessa sua autorização nesse caso. Eu tenho o enquadramento em outra hipótese legal. Então, aqui também para a questão jornalística. É uma exceção até a LGPD. Então, a gente não está falando dessas hipóteses legais. Então, você não precisa da autorização para estar ali. É claro que para questões ali de fonte e ética, etc., você vai ter, mas aí é muito mais relacionado à sua atuação como jornalista, não por conta da LGPD. E aqui a gente também traz ali um ponto em relação à LGPD e à LAI. Então, as legislações elas não se opõem, apesar da gente ter esse conflito aparente, vamos colocar assim. Então, no primeiro momento, todo mundo pensa, puxa, mas então a gente está tendo aqui um conflito, porque a LAI ela traz esse objetivo de expandir o acesso a essas informações, então ampliar ali essa abertura em relação às informações das instituições, e a LGPD limitar, balizar, resguardar. Então, seria um aparente conflito, só que as duas, na verdade, elas se complementam. Então, se vocês têm alguma obrigação que está prevista na LAI,
a gente vai enquadrar, por exemplo, essa disponibilização da informação no cumprimento de uma obrigação legal, porque a lei impõe essa obrigação ao tribunal. E aí, então, nesse caso, a gente pode perante a LGPD. Então, se vocês têm essa obrigação na lei, vocês vão cumprir com essa obrigação com base no cumprimento de obrigação legal. Mais uma vez, analisando os princípios da LGPD. Isso sim. Então, por exemplo, alguém faz um pedido com base na lei, então um pedido de acesso à informação, e para cumprir com esse pedido, vocês precisam disponibilizar ali um volume de informações pessoais. É necessário mesmo? Será que eu não consigo cumprir esse pedido com outras informações? Então, não tem alguma outra forma de fato, né, eu vou precisar trazer todo esse banco de dados, vou precisar dar um nome, CPF, RG, dar um nome, CPF, RG, Então, diante quando eu vejo uma portaria, alguma publicação no diário, aí a gente vê que às vezes aquela informação, será que é necessária, né? Quando eu vejo, como saiu outro dia e saiu o endereço da pessoa, né? Então, para obter aquela informação, né? Quando eu tenho um processo administrativo, né? Sai a informação às vezes detalhada, né? Até que ponto isso não traz alguma responsabilização para o tribunal e também para quem publica, né? Para quem fez aquela informação. Então, a gente vê que, de vez em quando, acontece isso. Então, não sei se dentro do processo haveria aquela necessidade de expor, né, para a sociedade, né, para a sociedade. Então, isso muito, às vezes, causa uma certa preocupação, né? Como servidora do tribunal também, como pessoa também, como sociedade, né? Trazer toda aquela informação detalhada, se aquilo ali, até que nível é necessário, né? Exatamente esse é o ponto. A gente precisa fazer a análise da necessidade daquelas informações que estão sendo compartilhadas para cumprir com aquela finalidade. Mas quando a gente está falando da lei, a lei ela vem para estimular exatamente esse controle externo, né, o controle social. Então é importante a gente também trazer os subsídios mínimos necessários para que aquele controle possa ser exercido. Então é uma linha tênue que precisa ser analisada cuidadosamente, mas a gente também vai ter que ali municiar, né, os cidadãos com acesso àquelas informações para que esse controle ele possa ser realmente exercido. Então, esse exemplo que eu, né, também trouxe para vocês anterior, da nomeação de um controlador interno. A gente precisa dar essa publicidade em relação ao seu currículo, às suas competências, para que possa ser verificado de fato os processos de contratação pública precisam estar lá disponibilizados. Uma empresa que vai contratar com o poder público sabe que essas informações vão estar lá, então o representante legal, se não quiser que suas informações estejam presentes no portal da transparência, não participe de contratações públicas, porque isso traz aqui esse dever de publicização dessas informações. Então, a gente precisa também, né, fazer essa análise, mas sempre também, aqui, apesar de eu trabalhar especificamente com LGPD, eu não retiro de forma alguma a importância da lei e da divulgação de todas essas informações. E isso é possível, né, aqui compor com a LGPD. E ali, mais uma vez, né, que para um dado pessoal ser considerado sigiloso, é necessário previsão legal específica ou normativa. Não é por causa do dado pessoal que você automaticamente torna aquele processo ou aquela informação ali sigilosa. Então, a gente precisa fazer essas outras verificações. A LGPD, ela fala de uma forma muito superficial em relação a sigilo e a confidencialidade, trazendo também que é importante essa observância, mas ela não traz determinações do que vai ser sigilo ou do que vai ser confidencial. Essa é uma análise, né, com base em outras legislações e outras normativas. Então, não é porque é um dado pessoal que necessariamente vai ser ali uma informação sigilosa.
E aqui a gente tem os princípios, né, da LGPD, que é a finalidade. Então, realmente, a gente ter esse tratamento vinculado a uma finalidade e a uma finalidade legítima. Da mesma forma, a gente ter a adequação desse tratamento, então que ele possa também esse trânsito das informações pessoais ocorra dentro de um sistema adequado. A necessidade, que eu já mencionei para vocês diversas vezes, que a gente precisa realmente verificar o quão necessário é aquilo. Será que eu preciso mesmo de todas essas informações para cumprir com a minha finalidade? O livre acesso, então aqui o acesso a essas informações também é uma das previsões da LGPD como um princípio. Então, realmente, você trazer essa informação para as pessoas de como as suas informações pessoais são utilizadas. A qualidade dos dados, então a gente ter dados acurados, a gente ter dados aqui também não violados, falando um pouco sobre a parte da segurança da informação, a gente trazer essa segurança e a inviolabilidade dos dados. Da mesma forma, a transparência, então, aqui um termo que talvez vocês já tenham ouvido falar, que é um princípio relacionado, também é a autodeterminação informativa. Então, o titular de dados, a autodeterminação informativa impõe que o titular de dados tem o direito de saber e de ter o controle em relação às suas informações. Então, ele pode chegar, né, solicitar para o Tribunal de Justiça ou perguntar quais são as informações que vocês têm em relação a mim. Vocês, como também servidores, podem perguntar a SGP, por exemplo, e por isso que a gente precisa ter esse mapeamento de todas essas informações. Da mesma forma, a segurança, para a gente garantir a integridade dos dados que estão tratados dentro, né, da nossa instituição. A não discriminação, então a gente, né, tem essa vedação aqui, através do princípio da não discriminação, de que as nossas informações pessoais elas não podem ser utilizadas para fins discriminatórios, essa é uma violação à LGPD. A prevenção, principalmente em relação a incidentes, e a LGPD ela traz esse olhar, ela tem claro, a gente sempre menciona das sanções que estão ali previstas, da atuação da NPD em relação às sanções, mas um dos pontos principais que a LGPD explora é exatamente a prevenção e a responsabilização e prestação de contas. Então, essa provocação que a Lei Geral de Proteção de Dados faz para que as empresas e as instituições públicas voltem as suas atenções ao tratamento de dados. A gente, no dia a dia, acaba tratando e passando por nós tantas informações pessoais que a gente até esquece desse volume, a gente não se atenta para quantos dados estão sendo ali transitados, né, por causa das nossas atividades. Então, a LGPD, ela fala, olha, vamos prestar atenção nisso também, vamos olhar para isso, vamos ver se são os dados necessários para a finalidade que a gente busca atender. Então, um dos principais pontos da nossa legislação é realmente esse caráter educativo até. E a NPD ela tem tido uma postura bastante nesse sentido, de realmente tentar trazer essa conscientização e implementar dentro aqui, né, do Brasil uma cultura de privacidade e proteção de dados. Que esse é o principal objetivo, não é você aplicar sanção, você aplicar sanção, você esse ambiente e essa segurança e uma cultura de privacidade e proteção de dados sendo disseminada no Brasil. E aqui, porque se adequar à legislação, né? A gente tem o primeiro ponto, que é garantir a transparência e a confiança aos titulares. Da mesma forma, manter a reputação institucional. Então, é claro que um Tribunal de Justiça tem esse papel e tem essa importância na nossa sociedade. A gente ter um incidente de segurança no tribunal causa um impacto muito grande e pode trazer aqui um dano reputacional bastante severo à nossa instituição. Então, a gente precisa resguardar para que algo nesse sentido não aconteça e também garantir a responsabilização adequada dos agentes de tratamento. E aqui a parte das sanções administrativas. Então, a gente sempre fala para os filhos, né? Ou pelo amor ou pela dor. Então, no slide anterior, a gente tem o amor e aqui a gente tem a dor. Então, aqui a gente tem a previsão das sanções por conta do descumprimento das previsões da LGPD. Aqui, elas estão organizadas conforme a gradação que nós temos na dosimetria das sanções, no regulamento da dosimetria das sanções, e que elas podem ser das mais brandas, que começa ali pela advertência, até a proibição total do exercício de atividade relacionada ao tratamento de dados. Então, a gente tem ali a advertência, a publicização da infração, o bloqueio dos dados pessoais, a eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração, a suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se refere à infração, a suspensão do exercício da atividade de tratamento de dados pessoais de uma forma abrangente e a proibição parcial ou total do exercício das atividades de tratamento de dados. Aqui,
essas são as sanções administrativas. Então, é possível que um titular também ele busque o Poder Judiciário e outras sanções possam ser aplicadas em relação, por exemplo, a uma empresa ou algo nesse sentido. As sanções administrativas para as empresas, elas também são acrescidas das multas. Então, para além dessas sanções, a gente também tem a possibilidade de uma aplicação de multa. Para o poder público, isso não se aplica. Apesar, aqui um ponto que é interessante é que nós temos ali a sanção administrativa da publicização da infração. E é a LGPD que inaugura essa previsão no nosso ordenamento jurídico também, de publicização da infração. Então, e aqui essa publicização ela é no site da NPD, mas ela também pode ser determinada a publicização no site, por exemplo, da empresa ou da instituição. Então, lá, vamos supor que aconteceu, né, um vazamento, um incidente de segurança aqui, um descumprimento da LGPD, e aí no Tribunal de Justiça, e pode ser determinado pela NPD que esse descumprimento, essa sanção que foi aplicada, seja publicada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Então, isso é uma lógica bastante diferente e que nós temos lá na União Europeia, com a GDPR também, e que trabalha com esse dano reputacional, que hoje em dia é tão importante. Então, por exemplo, você ser dono de uma empresa, você daqui, né, uma empresa grande de e-commerce, que daí os teus clientes entram lá, abrem, a primeira coisa que tem na página é um pop-up falando dessa sanção, dessa publicização. É claro que nenhum empresário vai querer isso e nenhum gestor público também. Então, a LGPD ela trabalha com, né, essa responsabilidade aqui em relação aos danos reputacionais. Então, essa é uma previsão aqui diferente do que a gente tem normalmente em relação às sanções administrativas que são aplicadas. E aqui um pouco sobre o processo de adequação do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Então, como que a gente está fazendo todo esse projeto de adequação do Tribunal de Justiça à LGPD e não só isso, a implantação no sistema de integridade, como eu já mencionei para vocês. Então, a gente tem aqui essa metodologia modular. A gente começa pelo módulo 1 e vai até o módulo 10. Então, a gente tem no primeiro módulo, que é o módulo 1, o mapeamento dos dados, né, o inventário de dados, o levantamento também. Da doutora Lidiane aqui em relação ao nosso projeto que viabilizou todas essas entrevistas para que a gente validasse o mapeamento que vocês já vinham desenvolvendo e que já tinham elaborado inicialmente. Então, a gente passou também por todo esse processo de validação desse levantamento, desse inventário de dados e ali adicionamos, né, algumas outras informações e fizemos essa classificação em processos ativos e terceiros. Depois, com base nisso, nós levantamos quais são os riscos do Tribunal de Justiça em relação aos dados pessoais que são tratados. Então, diante de todos aqueles processos, de todos aqueles ativos, quais são os riscos que o Tribunal de Justiça tem em relação à privacidade e proteção de dados. E ali, naquele momento, nós também elaboramos os relatórios de impacto à proteção de dados. O relatório de impacto à proteção de dados é uma obrigatoriedade pela LGPD, então o controlador ele tem que fazer esses relatórios em relação aos tratamentos de alto risco. E aqui, a gente até os projetos que a gente fazia, por exemplo, que a gente tinha passado por esse momento até mais ou menos o final do ano passado, a gente então pegava a nossa matriz de risco, verificava quais eram os tratamentos de dados que estavam relacionados a riscos altos e extremos e elaborava os relatórios de impacto e proteção de dados desses tratamentos. Mas aí agora, no final do ano passado, a NPD se pronunciou e ela falou o que é alto risco. Então, ela trouxe ali uma orientação do que vai ser considerado alto risco em relação aos tratamentos. E ali ela falou que você precisa ter pelo menos um critério geral e um critério específico incidente nesse tratamento. Então, os critérios gerais são tratamentos em larga escala ou tratamentos de dados que tragam impacto aos interesses e aos direitos dos titulares de dados.
E aqui o Tribunal de Justiça acaba tendo muitos desses tratamentos realizados a esse segundo critério geral. Mas precisa ter também um critério específico. Então, a gente tem que ter um critério geral, que é a larga escala, ou tratamentos que tragam impacto aos interesses e direitos dos titulares, mais um critério específico. E o critério específico é o controle e acesso de vias públicas, o tratamento de dados sensíveis de crianças, adolescentes ou idosos, a utilização de tecnologias emergentes ou o tratamento automatizado sem uma verificação humana. Então, se eu tenho um critério geral e um critério específico, eu preciso elaborar esse relatório de impacto à proteção de dados. Se eu só tenho critério geral e não tenho critério específico, eu não preciso elaborar. A gente já fez a análise em relação a todos os tratamentos sobre esse aspecto e já elaboramos os relatórios de impacto à proteção de dados que são necessários. Então, você já tem todas essas informações. Se a NPD chegar aqui, mandar um ofício para a doutora Valdirene, pedir os relatórios de impacto à proteção de dados, eles da estrutura organizacional, que é o módulo que estamos ali concluindo, que nós verificamos a nomeação da doutora Valdirene para que ela esteja em conformidade também com as orientações da NPD. A gente também precisa ter um cadastro da doutora Valdirene no site da NPD, porque essa não é uma obrigatoriedade, mas diante de um incidente, a doutora Valdirene precisa comunicar, e ela precisa comunicar ali o mais rápido possível. E se não houvesse esse cadastro, tem o tempo do cadastro que se soma depois ao tempo da comunicação do incidente. Então, essa é uma questão bastante prática, que já está cadastrada. Então, se acontecer, a gente vai trabalhar para que não aconteça nada, mas se acontecer, a gente já tem ali esse cadastro. E também a verificação da nomeação do Comitê Gestor de Proteção de Dados e a regimentação. A gente propôs um regimento interno desse comitê da mesma forma. Fizemos também uma capacitação específica para o Comitê Gestor, que vai ficar responsável estrategicamente pelo projeto e depois pela continuidade das ações voltadas à proteção de dados. E aqui, então, todas essas questões relacionadas à estrutura organizacional foram desenvolvidas no segundo módulo, para a gente ter essa estrutura, para a gente ter esse terreno para, de fato, todas as outras ações serem validadas e serem ali aprovadas. Na sequência, nós temos o módulo 3, que é o módulo das políticas de proteção de dados. Aqui a gente tem a elaboração da política de privacidade, revisão da política de segurança da informação, elaboração da política de cookies, política de acessos, política de backup. Então, aqui, todas aquelas políticas relacionadas à proteção de dados serão elaboradas ou revisadas, as que já existem, porque, por exemplo, a política de segurança da informação, muito possivelmente foi elaborada anteriormente à LGPD, então a gente só precisa garantir que ela componha ali com as previsões da LGPD, e elas são todas realizadas nesse momento do projeto no módulo 3, que a gente agora passa, adentra. Depois a gente tem o módulo 4, que é o de resposta a incidentes de segurança. Então, nós vamos desenhar um fluxo de resposta a incidentes de segurança que envolvam dados pessoais. Vocês já têm um fluxo de incidentes de segurança lato sensu, vamos colocar assim, porque o CNJ também determina que exista, mas aqui a LGPD ela vai trazer alguns critérios específicos se essas informações que estão sendo, por exemplo, vazadas, elas são dados pessoais. Então, a gente precisa daí tomar alguns cuidados específicos quando esse vazamento de informação ele envolve dados pessoais. E aqui a LGPD ela traz essa obrigação porque ela fala: Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, vocês têm que ter esse plano antes do incidente acontecer. Porque teve um incidente de segurança, por exemplo, um ataque hacker ou um vazamento de dados. Vocês têm que saber como agir, para onde que vocês vão, quem que vai avaliar, qual que vai ser a instância que vai realmente fazer a análise, por exemplo, do risco ou do impacto, quando ele já foi concretizado, quando não for, por exemplo, uma suspeita do incidente. Como é que vocês vão ter esse plano para contingenciar a situação? Então, esse plano ele é elaborado para que vocês possam trazer respostas rápidas e efetivas aos incidentes, para depois não acontecer ali aquela situação, opa, para onde a gente vai, para onde a gente corre. Não, a gente já tem esse plano pré-estabelecido para contingenciar ali aquela, entre aspas, crise que foi instaurada. Então, essa é uma obrigatoriedade da LGPD e que a gente já vai desenvolver ali no módulo 4. Depois, na sequência, a gente tem o módulo 5, que é o módulo de gestão de terceiros.
Então, eu mencionei para vocês que a gente já mapeou todos os terceiros que tratam dados pessoais em nome do tribunal. A gente vai encaminhar para todos esses um diagnóstico de adequação à LGPD. Então, vai ser ali analisado e verificado como esses terceiros estão adequados à LGPD, porque, como eu mencionei, o tribunal, por trazê-los para a relação de tratamento, eles têm uma responsabilidade em relação a esses terceiros, então eles precisam também estar adequados e o tribunal precisa conhecer como é que está a adequação desses terceiros. E aqui também a gente faz a adequação, por exemplo, das cláusulas contratuais desses contratos. Então, as cláusulas de privacidade nessas relações. A gente tem responsabilidades diferentes quando a gente tem uma relação de controlador com operador ou, por exemplo, quando a gente tem uma co-controladoria, que é uma controladoria conjunta. Então, duas instituições que ambas tomam decisões em relação ao tratamento. A gente tem responsabilidades diferentes e isso precisa estar refletido também nas cláusulas contratuais para trazer essa segurança para o tribunal. E é aqui que a gente propõe também nesse módulo 5 esses ajustes. No módulo 6, a gente tem o módulo dos direitos dos titulares, então vai ser elaborado um guia dos direitos dos titulares para estar ali disponibilizado no site do tribunal, para que o titular, né, o cidadão, ele saiba quais são esses direitos, como que ele pode exercer esses direitos, o contato da doutora Valdirene, em quanto tempo ele vai ter uma resposta, e ali a gente também vai ter uma capacitação específica para a encarregada de dados sobre os direitos dos titulares. Então, como, né, atender essas solicitações dos direitos dos titulares. E, além disso, o desenho desse fluxo de atendimento internamente e a composição depois com as atividades também do grupo de trabalho que está sendo proposta a nomeação. Na sequência, a gente também tem o módulo do Sistema de Segurança da Informação. Então, ali é o módulo 7, em que a gente faz os testes de vulnerabilidade. A gente atua de forma complementar à tecnologia, ali a Secretaria, né, de Tecnologia e Segurança da Informação. Então, aqui a gente vai fazer essa verificação se existe alguma oportunidade de melhoria ou se, de fato, as medidas de segurança que estão sendo implementadas, elas são adequadas pensando na realidade do tribunal e no momento tecnológico que nós estamos. Então, serve para, de fato, trazer essa verificação externa em relação às medidas que vocês já estão implementando. Então, a gente tem aqui, né, os testes de vulnerabilidade, também tem o teste de phishing para fazer a verificação até humana dessa parte da segurança da informação. Depois, a gente tem o módulo 8, que é o módulo da gestão do consentimento. Como a gente mencionou, a gestão do consentimento ela é residual. A gente tem, né, aqui, ela vai ser utilizada de uma forma bastante pontual, mas a gente precisa também garantir, porque a maioria dos direitos dos titulares, quando vão exercer seus direitos, perguntam em relação a isso e têm as suas dúvidas relacionadas a esse aspecto. Depois a gente tem o módulo 9, que é o módulo de Privacy by Design, em que a gente também vai desenhar alguns processos para vocês pensando na privacidade e alguns deles redesenhar, né, quando for necessário. Então, por exemplo, agora a gente tem a necessidade da manutenção daquele inventário de dados atualizado e da matriz de risco, então a gente vai desenhar esse processo que vai ser executado pela doutora Valdirene, como seguir nessa atualização constante desse repositório de informações. E também, invariavelmente, isso acaba acontecendo também nos projetos, já posso compartilhar com vocês, porque esses redesenhos, eles são ditados pela matriz de risco. Então, aquilo que foi previsto como um plano de ação na matriz de risco relacionado ao redesenho vai ser desenvolvido ali no módulo 9. Mas um processo que ele acaba sendo, em todos os projetos, redesenhado é, por exemplo, o processo de contratação e de licitação. Como mencionei para vocês, o Tribunal de Justiça, quando ele contrata um terceiro para a cadeia de tratamento de dados, ele vai ter responsabilidade. Então, a gente precisa também fazer uma verificação de como ele está adequado. Vou contratar um sistema aqui para o tribunal, que todas as informações vão estar transitando nesse sistema. Eu preciso que esse terceiro esteja adequado ao LGPD, porque se não tiver, acontecer um vazamento no ambiente dele, o Tribunal de Justiça que responde. Então, a gente tem que fazer todas essas verificações, em que momento, por exemplo, da licitação que a gente vai ter isso, como que isso vai estar no termo de referência, como que isso vai estar no edital, quando que vai ser verificado esses quesitos. Então, a gente faz todo esse desenho junto com a Elaine e a equipe da Elaine, que fica responsável também por essas verificações. E depois a gente tem o módulo 10, que é o módulo de treinamento e comunicação, que ele está ali embaixo, esticado por um motivo, porque ele permeia todos os outros. Então, a gente tem as iniciativas de comunicação constantes, a gente já tem a cartilha que foi elaborada em relação à LGPD, a gente está aqui hoje nessa iniciativa também de capacitação
e terão muitas outras no decorrer do projeto. Então, a gente já tem um plano de comunicação estabelecido para a gente trazer essa publicização em relação ao nosso projeto, para que todos os servidores conheçam, porque assim como até o projeto de integridade, a gente está falando das pessoas, está falando de uma cultura de privacidade e proteção de dados. Então, todos os servidores e magistrados precisam conhecer também essas iniciativas. Então, as estratégias de comunicação e de treinamento, elas são fundamentais para que todas essas políticas, o plano de resposta a incidentes, todas essas ferramentas que estão sendo desenvolvidas sejam, de fato, implementadas e utilizadas no dia a dia. Então, por isso que eu agradeço imensamente também a participação de vocês aqui hoje, aqueles que também estão online nos acompanhando, porque esse engajamento de todos é fundamental para os resultados que a gente espera ter, né? Então, aqui como um projeto, a gente está implementando esse sistema de integridade, mas essa é uma mudança de cultura, porque a LGPD agora ela permanece, a gente vai ter que se preocupar com isso agora, né, constantemente. Então, não é só nos 12 meses que a gente tem o projeto, é também na sequência, em relação às nossas atividades, de uma forma mais perene. Então, a gente vai ter que se preocupar, sim, com a proteção de dados, ela veio para ficar. Então, a participação e a importância que vocês dão a esse tema, que é refletida na presença e na atenção de vocês aqui hoje, é fundamental. A gente continua aqui à disposição. Nós estamos ainda ali finalizando a fase 2 do projeto. A gente ainda tem muito chão pela frente, a gente continua aqui caminhando com vocês durante todo esse processo, apoiando a doutora Valdirene como encarregada de dados. E eu queria, mais uma vez, deixar ali o e-mail da encarregada voltado para a LGPD, para suas atividades como encarregada, e a gente está ali também para apoiar todas essas solicitações. Eu também fico aqui à disposição caso vocês tenham qualquer outra dúvida, mas esse é um treinamento inicial, só para também compartilhar com vocês, desses conceitos que eu diria assim, basilares da LGPD, não básicos, porque não são básicos, são bastante específicos, mas são basilares a todos os trabalhos que serão desenvolvidos. E depois, na sequência, nós teremos também outras iniciativas de treinamento, depois mais especificamente em relação à política de privacidade, à segurança da informação. Então, isso também vai sendo aprofundado com o nosso projeto. Muito obrigada e eu estou à disposição caso vocês tenham qualquer questionamento. Alguém deseja fazer mais alguma pergunta? Eu passei do tempo, né? Meu Deus, agora que eu vi. Bom, dessa forma, agradecemos a participação, a palestra ministrada pela doutora Mariana Keppen. Agradecemos a todos que nos prestigiaram de forma presencial e a todos também através do online, virtualmente, acompanhando esse evento. Senhoras e senhores, declaramos então este evento encerrado. Tenha a continuação de um bom dia. Obrigado.